Quais são as torcidas mais perigosas do futebol mundial? É uma pergunta que ecoa nos corredores da FIFA e nos hospitais. Afinal, o futebol, esse esporte lindo e global, tem um lado negro. Estamos falando de torcedores que confundem paixão com permissão para transformar um estádio em um episódio de Mad Max. Então, preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça no lado obscuro do futebol. Apertem os cintos, vai ser uma viagem turbulenta. A Argentina, terra do tango, do churrasco e de torcedores de futebol, que fariam o próprio cangaceiro lampião pensar duas vezes antes de encarar. E no topo dessa cadeia alimentar futebolística estão as Barra Bravas. Eles são organizados, poderosos e mais apaixonados por seus clubes do que um político por um microfone em ano de eleição. Mas essa paixão muitas vezes se transforma em violência brutal. Estamos falando de brigas com a polícia, brigas entre si, brigas com a sombra da própria sombra, se ela aparecer. As Barra Bravas não são apenas sobre o jogo, eles são sobre o poder. Eles controlam os ingressos, extorquem dinheiro e, às vezes, até ditam quem joga e como. Já teve caso de jogador ameaçado de morte, viu? É barra pesada. As autoridades argentinas tentam reprimir, mas é como tentar secar o rio Amazonas com um conta-gotas. A verdade assustadora é que as Barra Bravas estão tão enraizadas na cultura do futebol argentino quanto o gosto por dulce de leite. Separar um do outro? Quase impossível. Roma, a cidade eterna, berço da história, da arte, da cultura e de uma rivalidade futebolística que faz o Coliseu parecer um parquinho de crianças. De um lado, os ultras da AS Roma, a Curva Sul. Do outro, a Curva Nord, representando a SS Lazio. Rivalidade no futebol é normal, mas essa aqui é diferente. É pessoal, é política, é mais antiga que a própria cidade, ou pelo menos parece. Imagina se gremistas e colorados resolvessem suas diferenças não com cantoria, mas com rojões e fogos de artifício. Teve facada, surra, tiroteio. Essa gente não tá de brincadeira. A polícia italiana tenta controlar, coloca segurança, proíbe torcida visitante. Mas é como tentar domar um vulcão ativo, sabe? A hora que a pressão subir, vai ter erupção, a paixão, a história, o ódio puro. É tudo muito forte, meu amigo. Os hooligans ingleses, eles são uma figura icônica no mundo do futebol. Eles são conhecidos por sua paixão desenfreada e comportamento muitas vezes violento. Eles são como aqueles parentes distantes que você só vê em velório, mas prefere evitar. Sempre presentes, mas nunca bem-vindos. Você sabe que vai dar problema, mas não sabe quando, onde, nem como. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Esses caras inventaram a arte do vandalismo futebolístico. Eles transformaram o amor pelo esporte em uma desculpa para a violência. A fama deles vem lá do século XIX, meu amigo. Desde então, tem sido uma presença constante e perturbadora nos estádios. Estamos falando de verdadeiras gangues organizadas partindo para cima dos rivais. Eles se preparam como se fossem para uma guerra. E não é só a porrada, não. É uma mentalidade, uma cultura de violência que se perpetua. É a cultura da porrada. Uma subcultura que glorifica a violência e a rivalidade extrema. É a amizade na base do soco, a adrenalina da confusão, a crença de que estão defendendo a honra do time, mesmo que o time não faça ideia de quem eles são. Para eles, é uma questão de honra e lealdade. O hooliganismo até diminuiu um pouco de uns tempos para cá, mas não acabou, não. As autoridades têm tentado controlar, mas é uma tarefa difícil. Na verdade, está voltando com tudo. Pior que parente pedindo dinheiro emprestado no Natal. A violência está ressurgindo com força total. E a culpa é de quem? Muitos fatores contribuem para isso. Redes sociais e nacionalismo em alta, essa é a receita do desastre. A internet amplifica as rivalidades e facilita a organização de confrontos.
Então, se você estiver num jogo da Premier League e vir um grupo de marmanjos cantando, gritando, hinos de guerra e te olhando torto, nem pense em pedir selfie. Corre! A segurança é sempre a prioridade. A Colômbia, a terra do café, conhecida mundialmente por sua produção de grãos de alta qualidade, das paisagens de tirar o fôlego, com suas montanhas majestosas e vales exuberantes. E, infelizmente, da violência no futebol que mancha essa beleza natural. E os protagonistas dessa história são as barras bravas colombianas, grupos organizados de torcedores que levam a paixão por seus times a um outro nível, digamos, explosivo, com cânticos, fogos de artifício e uma energia contagiante. Não é só gritar e soltar rojão, não. É violência organizada, intimidação e confrontos que muitas vezes saem do controle. E até ligação com cartel de drogas, que financiam e se beneficiam dessa violência. Isso mesmo que você ouviu, cartel de drogas. Uma realidade chocante e perturbadora. Na Colômbia, futebol não é só esporte. É uma paixão nacional. É um reflexo da sociedade com suas divisões e tensões que se manifestam dentro e fora dos estádios, com suas divisões e tensões. E para alguns desses grupos, o futebol virou um jeito de ter poder, influenciar a política e até lucrar com coisa errada. O futebol virou um jeito de ter poder, influenciar a política e até lucrar com coisa errada. Imagina a torcida controlando o ingresso, extorquindo dinheiro de comerciante e até lucrar com coisa errada. Imagina a torcida controlando o ingresso, extorquindo dinheiro de comerciante e usando a influência para intimidar político. É um filme de mafioso, mas com bola no pé. Briga entre torcidas rivais é arroz e feijão, mas com bola no pé. Briga entre torcidas rivais é arroz e feijão. E muitas vezes termina com gente ferida, né? Ou pior. A polícia colombiana tenta controlar, coloca segurança e muitas vezes termina com gente ferida, né? Ou pior. A polícia colombiana tenta controlar, coloca segurança, proíbe grupo de entrar no estádio, mas é como tentar apagar um incêndio na Amazônia com um copo d'água. A violência está enraizada no futebol colombiano e vai precisar muito mais que uma ducha fria para mudar isso. Ah, o Brasil, o país do futebol, do samba, do carnaval e de uma paixão que transcende o campo e de torcidas organizadas que fazem qualquer show de rock parecer um chá de bebê. Essas torcidas são mais do que apenas fãs, são verdadeiras forças da natureza. E liderando essa turma toda, com direito à faixa e tudo, temos a torcida jovem do Flamengo. Um dos grupos mais icônicos e fervorosos do país. Um grupo que faz hooligan, em inglês, parecer um bando de coroinhas. A intensidade e a paixão desses torcedores são incomparáveis. No Brasil, futebol é religião, uma fé que une milhões de pessoas de todas as idades e classes sociais. E essas torcidas organizadas são os fanáticos da arquibancada. Eles vivem e respiram futebol, dedicando suas vidas ao clube. Eles são conhecidos pelos cantos ensurdecedores, pelas festas espetaculares e pela energia contagiante que trazem aos jogos. E, infelizmente, pela violência que assusta até quem está acostumado. A paixão pode se transformar em fúria num piscar de olhos. Imagine um mar de gente, uma onda de emoções que varre o estádio, um tsunami de vermelho e preto, cores que representam a alma e o coração do Flamengo, enchendo o estádio com tambores, cantos e cheiro de pólvora. A atmosfera é eletrizante, quase palpável. Agora imagine esse mar de gente indo para cima de um grupo rival armado de tudo que tem direito: pedra, garrafa, sinalizador.
A tensão é constante. Já teve até arma de fogo, meu amigo. É de arrepiar. A violência pode escalar rapidamente. E essa cena, infelizmente, não é tão rara assim no Brasil, onde a rivalidade clubística é enorme e muitas vezes ultrapassa os limites do campo. Onde a rivalidade clubística é enorme, alimentada por décadas de história e tradição, e a violência entre torcidas é quase um esporte à parte. Já teve briga generalizada, facada, espancamento e até mesmo morte. É uma tristeza. Morte é uma tristeza. Cada incidente deixa uma marca profunda na comunidade. A polícia brasileira tenta controlar, coloca segurança, proíbe torcida, mas a tarefa é hercúlea. Usa até reconhecimento facial para identificar os arruaceiros. A tecnologia ela é uma aliada, mas não é infalível, mas é como tentar conter a maré, sabe? A paixão e a intensidade são forças difíceis de controlar. A força da paixão, da intensidade e da violência dentro dessas torcidas é muito grande. É um fenômeno cultural complexo, que reflete tanto a beleza quanto os desafios do futebol brasileiro. Então é isso, né? Uma viagem pelos becos mais sinistros do mundo do futebol, onde a linha entre paixão e violência é mais fina que fio dental. Essas torcidas, por mais assustadoras que sejam, são só a ponta do iceberg, um sintoma de problemas muito maiores. Desigualdade, fanatismo, falta de oportunidade. Esses são os verdadeiros adversários. E enquanto a gente não enfrentar esses problemas, a violência vai continuar manchando o nosso esporte mais bonito.